Bom, hoje a gente vai falar sobre economia. Dessa vez a gente não vai dar continuação à Suma Teológica, como eu disse no último vídeo, sexta-feira, se eu não me engano. A ideia é justamente a gente voltar sobre o MES, só que, por incrível que pareça, a gente vai comentar, né, um texto, né, no caso seria o prefácio do Teoria e História, que eu comentei, acho que no meu primeiro vídeo do canal, que é a introdução à economia austríaca. E eu acho que é importante ler isso aqui, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que viram aquele vídeo acabaram não lendo isso, e eu acredito que tem uma importância muito grande, mesmo sendo curto. Eu vou ler tudo mesmo, não vou explicar, né? O que eu posso dizer é que basicamente ele vai dizer que para você de fato ser um economista austríaco, né, que se distingue de qualquer outro tipo de economista, você precisa ser adepto da praxeologia. Então vamos começar aqui para não demorar muito, que eu acho que não vai dar tempo, né, de continuar. Deixa eu ver se já tá certo aqui no MES. Eu acho que é lei. É aqui no começo. Cadê? Fator, lei da utilidade marginal, lei. Aqui. Lei dos rendimentos. Tá, então vamos começar aqui o prefácio. Ludwig von Mises publicou diversos livros e artigos em sua longa e produtiva vida, e cada um deles foi responsável por contribuições importantes à teoria e à aplicação da ciência econômica. No entanto, destacam-se entre eles quatro colossais obras-primas, monumentos imortais à obra do maior economista e cientista da ação humana de nosso século. O primeiro que colocou Mises no primeiro escalão dos economistas foi The Theory of Money and Credit, de 1912, que pela primeira vez integrou a teoria da moeda com a teoria dos preços relativos e serviu como base para sua teoria posterior dos ciclos econômicos. A segunda obra de Mises foi Socialism, de 1922, que forneceu a crítica mais abrangente e definitiva do socialismo e demonstrou que uma ordem socialista não era capaz de calcular economicamente. A terceira foi seu estupendo tratado Ação Humana, de 1949, que inclusive é o mais famoso de todos dele, né? Que propôs toda uma estrutura econômica e analítica do agente homem. Todas essas três obras deixaram sua marca na economia e fizeram parte do renascimento austríaco que floresceu nos Estados Unidos ao longo da última década. Uma coisa que eu queria comentar aqui, que me veio à mente agora, né, que ele comentou do Ação Humana, o pessoal tende a fazer uma analogia, né, uma comparação entre o Ação Humana e o MES, né, o Man Economy and State. Mas na verdade eles não são o mesmo tipo de livro, os dois são tratados. Mas o MES é um livro dedicado para estudantes, né, de faculdade. Inclusive, tem diversos gráficos, né? A didática realmente é bem diferente. Enquanto que, por exemplo, a ação humana não tem nenhuma formação gráfica, não tem nada de matemática. Ele basicamente está tecendo ali, né, a teoria, né, da ciência econômica. A parte que realmente é a fundação da ciência econômica. Isso é importante a gente saber, porque quem leu Ação Humana e não vê gráfico, depois pega o MES e vê um monte de gráfico, e gráficos complexos até, não é só coisa bem simples, estranha em algum momento. Mas é importante não começar simplesmente lendo Ação Humana e o Man Economy and State. Tem outros textos bons introdutórios que a gente pode conversar a respeito, né? E se vocês podem perguntar nos comentários ou ver o meu primeiro vídeo que eu recomendei alguns livros introdutórios. A quarta e última grande obra de Mises, no entanto, Teoria e História, teve um impacto notavelmente menor e raramente foi citada, mesmo pelos jovens economistas do recente renascimento austríaco. Ela continua a ser a obra-prima mais negligenciada de Mises, e ainda assim é ela que apresenta o suporte filosófico e a elaboração da filosofia que forma as fundações da ação humana. É a grande obra metodológica de Mises que explica a base da sua visão de economia e apresenta críticas brilhantes a alternativas falaciosas como o historicismo, o cientificismo e o materialismo dialético marxista. É possível inferir que, apesar da sua grande importância, o Teoria e História não teria deixado sua marca porque, nessa época de cega especialização acadêmica, a ciência econômica não teria relação alguma com nada que flertasse com a filosofia. Certamente, a hiperespecialização tem o seu papel, porém, nos últimos anos, o interesse na metodologia e nas fundamentações básicas da economia vem florescendo, e poderíamos imaginar que, ao menos, os especialistas desse campo teriam, nessa obra, muito a discutir e absorver. E seguramente os economistas não estão tão absortos em seu jargão e em sua forma confusa de escrever a ponto de não serem capazes de apreciar a prosa lúcida e brilhante de Mises. É provável, no entanto, que a falta de atenção dada à teoria e história tenha mais a ver com o conteúdo de sua mensagem filosófica.
já que, embora muitas pessoas tenham consciência da batalha longa e solitária que Mises travou contra o estatismo e a favor do laissez-faire, poucos se dão conta de que entre os economistas há uma resistência muito maior contra a metodologia de Mises do que contra suas posições políticas. A adesão ao livre mercado, afinal, não é tão incomum atualmente entre os economistas, embora ela não ocorra com a consistência imperturbável de Mises. Mas poucos estão prontos a adotar o método distintivamente austríaco que Mises sistematizou e denominou de praxeologia. No cerne de Mises e da praxeologia está o conceito com o qual ele inicia apropriadamente teoria e história, o dualismo metodológico, a percepção crucial de que os seres humanos devem ser considerados e analisados de uma maneira e com uma metodologia que difere radicalmente da análise de pedras, planetas, átomos ou moléculas. Por quê? Porque pura e simplesmente está na essência dos seres humanos o fato de que eles agem, de que eles têm metas e propósitos e que tentam atingir essas metas. Pedras, átomos e planetas não têm metas ou preferências. Logo, não escolhem entre diferentes meios de agir. Os átomos e planetas se movem ou são movidos. Não podem escolher selecionar entre diferentes cursos de ação ou mudar de ideia. Homens e mulheres podem. Logo, átomos e pedras podem ser investigados, seus percursos mapeados e seus caminhos traçados e previstos, ao menos em princípio até os mais diminutos detalhes quantitativos. Já as pessoas não. Todos os dias as pessoas aprendem, adotam novos valores e metas e mudam de ideia. As pessoas não podem ser classificadas e previstas como podem ser os objetos desprovidos de mente que não têm a capacidade de aprender e escolher. E agora podemos ver por que a profissão da economia resistiu de maneira tão intensa à abordagem básica de Mises, pois a ciência econômica, tal como as outras ciências em nosso século, abraçou o mito daquilo que Mises se referia com desprezo e propriedade como cientificismo. A ideia de que a única abordagem verdadeiramente científica ao estudo do homem é a de imitar a abordagem das ciências físicas, em especial o seu ramo mais prestigioso, a física. Para se tornar verdadeiramente científica como a física e as outras ciências naturais, portanto, a economia deve desprezar conceitos como propósitos, metas e aprendizado. Deve abandonar a mente humana e escrever apenas sobre meros eventos. Ela não pode falar sobre alguém mudar de ideia, porque ela deve sustentar que os eventos são previsíveis, uma vez que, nas palavras do lema original da Sociedade Econométrica, ciência é previsão. E para se tornar uma ciência séria ou real, a economia não deve tratar os indivíduos como criaturas únicas, cada qual com suas próprias metas e escolhas, mas como partes de dados homogêneos e, por consequência, previsíveis. Um dos motivos pelo qual a teoria econômica ortodoxa sempre teve grande dificuldade com o conceito crucial do empreendedor é o fato de que cada empreendedor é claro e obviamente único, e a economia neoclássica não consegue lidar com essa qualidade do que é único em cada indivíduo. Além do mais, alega-se que a ciência real deve operar com base em alguma variante do positivismo. Assim, na física, o cientista se depara com diversas amostras homogêneas e uniformes de eventos que podem ser investigadas em busca de regularidades e constantes quantitativas, como por exemplo a velocidade com a qual os objetos caem em direção à Terra. Os cientistas então moldam hipóteses que expliquem as diferentes classes de comportamentos ao movimento, e a partir daí deduzem diversas proporções através das quais ele pode testar a teoria ao checá-la com os fatos sólidos e empíricos, com essas partes observáveis dos eventos. Assim, a teoria da relatividade pode ser testada quando certas características observáveis empiricamente de um eclipse podem ser checadas. Na variante positivista antiga, essa teoria era verificada através de uma checagem empírica. No neopositivismo mais nihilista de Karl Popper, ele pode apenas falsear ou não falsear uma teoria através desse método. De qualquer modo, suas teorias sempre devem ser expostas de maneira incerta e nunca podem, pelo menos não oficialmente, ser aceitas como totalmente verdadeiras, pois ele sempre poderá descobrir que outras teorias alternativas são capazes de explicar classes mais abrangentes de fatos, ou que alguns fatos novos podem contrariar ou provar o erro de uma teoria. O cientista deve sempre vestir ao menos a máscara da humildade e da cabeça aberta. Essa parte aqui, por mais que tenha sido um trecho um pouco maior, eu acredito que tem a sua grande importância, porque mostra já, né, realmente essa grande diferença entre os austríacos e a escola mainstream, né? Principalmente no sentido de não tentar equacionar, né, a ação humana, não tentar observar como se fosse realmente, como ele falou, né, como se não fossem planetas, movimento de planetas, movimento de pedras, etc. Então acho que uma coisa que todo mundo que começa a estudar a escola austríaca tem que ter em mente é que ela realmente não tenta é,
tornar ela mais, como pode dizer, mais hard science, né? Igual os econometricistas fazem, né? Na medida em que eles colocam cálculos complexos e tudo mais. A gente parte do mais básico para chegar no mais complexo. Enquanto que os mainstream acabam por negar, né, boa parte desse arcabouço filosófico, né? Inclusive, eles acreditam que não seja interessante, né, a gente misturar muito filosofia, porque inevitavelmente a gente vai chegar em conclusões mais austríacas, né? Porque leva a questão da epistemologia em conta, leva muitas outras coisas. Enquanto que a matemática seria pormenorizada caso as pessoas começassem a estudar mais filosofia no, né, para basear, fundamentar o ramo da ciência econômica. Mas tá bom, para de repetir aqui o que eu já li, vamos continuar. Porém, foi parte da genialidade de Mises constatar que a sólida ciência econômica jamais procedeu dessa maneira, e elaborar os bons motivos para explicar esse fato curioso. Houve muitas confusões desnecessárias a respeito do uso um tanto idiosincrático por parte de Mises do termo a priori, e os entusiastas dos métodos científicos modernos foram capazes de utilizá-lo para desprezá-lo como um mero místico acientífico. Mises viu que os estudantes da ação humana estão ao mesmo tempo numa condição melhor e pior, e certamente diferente, em relação aos estudantes das ciências naturais. O cientista físico olha para as amostras homogêneas de eventos e busca até encontrar e conseguir testar teorias explanatórias ou causais para aqueles eventos empíricos. No entanto, na história humana, nós, na qualidade de seres humanos, estamos na posição privilegiada de já sabermos a causa dos eventos. Mais especificamente, o fato primordial de que os seres humanos têm metas e propósitos e agem de modo a atingi-los. E esse fato não é conhecido de maneira hesitante através de tentativas, mas de maneira absoluta e apodítica. Um exemplo que Mises gostava de utilizar em suas aulas para demonstrar a diferença entre duas maneiras fundamentais de se abordar o comportamento humano era observar o comportamento humano na Grand Central Station durante a hora do rush. O behaviorista objetivo, ou verdadeiramente científico, como dizia Mises, observaria os eventos empíricos. Por exemplo, as pessoas que iam apressadamente de um lado para o outro sem rumo durante horários previsíveis do dia. Isso era tudo que ele concluiria daí. Porém, o verdadeiro estudante da ação humana iria partir do fato de que todo comportamento humano tem algum propósito. E ele veria que o propósito, nesse caso, seria sair de casa para pegar o trem de manhã para trabalhar, e o contrário à noite, e etc. É óbvio qual deles conseguiria descobrir saber mais sobre o comportamento humano e, por consequência, qual seria o cientista genuíno. É a partir desse axioma, o fato da ação humana propositada, que se deduz toda a teoria econômica. A ciência econômica explora as implicações lógicas do fato universal da ação. E como sabemos com clareza de que a ação humana é propositada, sabemos com a mesma certeza as conclusões em cada passo de cadeia lógica. Não há necessidade de se testar essa teoria se de fato aquele conceito faz tanto sentido nesse contexto. A existência da ação humana propositada é verificável? Ela é empírica? Sim, porém certamente não de maneira precisa ou quantitativa que os imitadores da física estão acostumados. Aqui a gente vai percebendo que o Rothbard ele tenta mostrar, né, o lado mais aristotélico, tomista, né, da filosofia. Ele tenta negar esse lado mais kantiano do Mises. E eu mesmo não acredito que o Mises era de fato kantiano. Ele tinha realmente um uso de um arcabouço linguístico kantiano, mas que com certeza ele não era kantiano. O empiricismo é amplo e qualitativo e é derivado da essência da experiência humana. Ele não tem nada a ver com estatísticas ou eventos históricos. Além disso, ele depende do fato de que somos todos seres humanos e podemos, portanto, utilizar esse conhecimento para aplicá-los a outros da mesma espécie. O axioma da ação propositada é ainda mais difícil de ser falseado. Ele é tão evidente, uma vez que tenha sido mencionado e ponderado, que claramente passa a constituir o próprio cerne de nossa experiência no mundo. E é dessa mesma maneira que a teoria econômica não precisa ser testada, pois é impossível testá-la de alguma maneira ao se contrapor suas proposições a amostras homogêneas de eventos uniformes, pois não existem tais eventos. Né? Já está mostrando aqui que todo evento econômico, né, no sentido mais fundamental da ação humana, ele é heterogêneo. O uso de estatísticas e dados quantitativos pode tentar mascarar esse fato, porém sua aparente precisão tem como base apenas eventos históricos que não são homogêneos em sentido algum da palavra. Cada evento histórico é uma consequência complexa e única de diversos fatores causais. Como é único, não pode ser usado para um teste positivista, e como é único, não pode ser combinado com outros eventos na forma de correlações estatísticas para que se obtenha qualquer resultado significativo.
Ao se fazer uma análise de um ciclo econômico, por exemplo, não é legítimo tratar cada ciclo como sendo estritamente homogêneo a todos os outros, e, por consequência, adicionar, multiplicar, manipular e correlacionar dados. Fazer uma média de duas séries cronológicas, por exemplo, e proclamar com orgulho que a série X tem uma média de 4 meses de avanço quando comparada à série Y numa determinada fase do ciclo, não significa praticamente nada, pois nenhuma série cronológica pode sequer ter o lead lag de 4 meses, e os lags podem e deverão variar grandemente. E B. A média de qualquer série passada não terá relevância aos dados do futuro, que terão suas próprias diferenças imprevisíveis em relação aos ciclos anteriores. Ao demolir a tentativa do uso de estatísticas para emoldurar ou testar teorias, Mises foi acusado de ser um teórico puro, sem interesse ou respeito pela história. Pelo contrário, e esse é o tema central de teoria e história, são os positivistas e behavioristas que não têm respeito pelo fato histórico único ao tentar comprimir esses eventos históricos complexos no molde procrustiano dos movimentos de átomos ou planetas. Nos assuntos humanos, o evento histórico complexo em si precisa ser explicado por diversas teorias, na maior quantidade de vezes possível. Porém, ele nunca pode ser determinado completamente nem com precisão através de qualquer teoria. O fato constrangedor de que as previsões dos supostos vaticinadores econômicos sempre tiveram um histórico desastroso. Eu não sei o que é vaticinador, mas tudo bem. Eu acho que é vacinador, né? Não sei. O fato constrangedor de que as previsões dos supostos vacinadores econômicos sempre tiveram um histórico desastroso, especialmente aqueles que tentaram atingir uma precisão quantitativa, é abordado pela economia tradicional com a necessidade de se aperfeiçoar ainda mais esse modelo e tentar novamente. Ou seja, você pega, soca a faca, machuca, você fala, não, eu tenho que socar com outra estratégia, outra técnica. É Mises quem, melhor do que qualquer outro, reconhece a liberdade da mente e de escolha no cerne irredutível da condição humana e que percebe, portanto, que a necessidade científica do determinismo e da previsibilidade total é uma busca pelo impossível, e logo altamente acientífica. Entre alguns dos austríacos mais jovens, uma falta de vontade de desafiar a ortodoxia metodológica em vigor levou à adoção pura e simples do positivismo ou ao abandono total da teoria em troca de um institucionalismo vagamente empírico. A imersão em teoria e história ajudaria ambos os grupos a perceber que a teoria verdadeira não está dissociada do mundo do agente homem, real, e que pode-se abandonar os mitos cientificistas ao mesmo tempo em que se usa o aparato da teoria dedutiva. A economia austríaca só experimentará um renascimento genuíno quando os economistas lerem e absorverem as lições vitais dessa obra, infelizmente tão negligenciada. Sem a praxeologia, nenhuma ciência econômica pode ser genuinamente austríaca ou genuinamente sólida. Olha, isso aqui é bem curto, né? Ele realmente não ele não se aprofunda muito, mas eu acho que dá realmente, né, um pontapé para entender realmente que a questão da economia austríaca não tem nada a ver, né, igual muita gente eu vejo falando besteira, não tem nada a ver com liberalismo, não tem nada a ver com ganho de riqueza, de ser um sistema que funciona economicamente. Não, não tem nem a ver com o sistema econômico, né? É simplesmente um método de investigação da ação humana e entender as relações causais entre as coisas, né? Eu já vi gente criticando, dizendo que é um abandono, uma negligência, né, do valor dos fins, porque a praxeologia seria livre de juízo de valores. Ela é livre de juízo de valores porque ela não vai apontar por si só qual que é o valor que aquela ação em si tem. Ele vai mostrar qual que é o efeito daquilo. Simplesmente isso. Então, para quem gosta de caluniar a escola austríaca Mises, né, que apesar dos seus defeitos, né, não é indigno como essa gente quer tentar fazer parecer, eu gostaria de convidar, né, que essas pessoas que falam, né, que Mises é um liberal, safado, que não sei o que nega aquilo, que ele, no construto da sólida ciência, faz qualquer erro com relação à metodologia, né? Porque além dessas questões, né, de acusarem, né, a escola austríaca, é liberalismo, é imoral porque não leva em conta a moralidade, os valores. Não tem nada a ver. Até porque a praxeologia, ela não vai dizer se alguma coisa é boa ou se ela é má. Mas porque ela não tem condições de dizer se ela é boa ou má, na medida em que a finalidade dela é dizer qual que é o efeito, né? E a gente, apesar, né, de muitos austríacos realmente caírem em problemas posteriores, a praxeologia não tem nada a ver com isso.
né? Você usa a ferramenta de um jeito. Se depois de usar a ferramenta você faz cagada, a ferramenta não tem nada a ver, né? Então a gente tem que ser coerente, né? Tem que ser consistente e também não tem que ser injusto com as pessoas e também com a teoria em si. Eu pretendo não continuar, né, com o MES agora. Eu pretendo deixar esse vídeo aqui só sobre teoria e história, né? Eu nem me preparei para gravar isso aqui, eu só comecei a gravar para ler isso aqui. Mas é porque eu acredito que isso aqui é importante. É mais importante do que eu estou falando aqui de comentário, mais importante é o que está escrito, né, nesse prefácio. E também, mais importante que ler o prefácio, obviamente, é ler a desgraça desse livro, né? Ó, isso aqui não é um texto de moral, tá? Não é filosofia moral, teologia moral. Então, por favor, né, atenham-se, né, ao tema. Então, aqui é basicamente base epistemológica, filosófica, né, da praxeologia. Então, se tiver algum erro do Mises, né, após, né, as suas noções de praxeologia, e o que eu acredito que de fato tem, né, não são poucos, aí é outra questão. É outra questão. A gente tem que ser justo na crítica. Se Mises errou quando estava criticando X, X, Y, Z, aí a gente critica ele. Se ele acertou falando outra coisa, aí a gente comemora o acerto dele. Não é simplesmente ele falou uma besteira, logo tudo que ele falou é lixo, né? Então é uma questão basicamente de coerência. Eu vou tentar compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de gente possível, porque tem muita gente que gosta de palpitar na internet e nunca saiu para estudar. Tá? E além disso, isso aqui não é o único livro que eu li de ciência econômica. A gente vai falar sobre o MESC, 1500 páginas. Tem o próprio Ação Humana, né? Deixa eu ver, tem aqui ó, esse livro aqui é um conjunto compilado de artigos. Eu recomendo também para todo mundo, tá? Isso aqui é uma questão muito interessante aqui, ó, método, a escola austríaca, propriedade e o setor público, tributação, transações e liberdade, sistema bancário, críticas. Olha, quem vier falar sobre escola austríaca comigo, se alguém quiser responder criticando, eu gostaria que pelo menos tivessem lido esses livros. Sabe? Eu não estou dizendo que você necessariamente precisa ter lido o livro inteiro, mas algumas partes é interessante, principalmente essa seção 1 e 2, antes de vir falar besteira. Entendeu? Não que as outras não sejam importantes, mas para entender o CERN, realmente método. É isso que vai definir a escola austríaca, é o método austríaco. Então é isso, tá, gente? Eu vou tentar me organizar ainda hoje para essa semana postar sobre os fatores de produção, lei de rendimentos. Eu não vou ler o PDF, eu vou deixar aqui só para vocês verem nos próximos vídeos. Mas eu tô com o meu original em inglês aqui e honestamente eu prefiro ler em inglês. Economia já me acostumei, então acho mais fácil ler, mais fácil o entendimento. Também é o original, né? Sempre melhor o original. Para quem quiser depois também eu vou deixar os links na descrição. É isso, eu vou ficando por aqui. Essa semana ainda vai ter a questão do bem geral de São Tomás de Aquino. Vou me esforçar para conseguir gravar tudo isso. Semana que vem aí tenho a intenção de gravar sobre uma questão dos escrúpulos, né? Vai ser realmente isso um breve comentário, principalmente fundamentado em algumas questões de um vídeo que eu assisti que fez muita diferença para mim. Claro que eu não vou usar só um vídeo, mas principalmente no vídeo do professor Sidney Silveira, no canal do Centro Dom Bosco. E é isso, vou ficando por aqui e até mais.